Olá! Nós vamos pensar hoje sobre saúde emocional. Na verdade, não se fala muito de saúde emocional. A gente fala muito mais e ouve falar muito mais sobre inteligência emocional, e elas têm diferença. Na verdade, quando você usa a inteligência emocional sem ter saúde emocional, o que você está fazendo é se utilizando de treinamentos que você faz junto à sua mente para que você age de determinada forma que aparentemente é mais saudável. Bom, mas na realidade, para ter uma inteligência emocional efetiva, é preciso ter uma saúde emocional de qualidade. Para exemplificar um pouco isso, eu vou te pedir o seguinte, que você dê uma pausa nesse vídeo enquanto vai pegar um pedacinho de papel. Pode ser um qualquer, tá vendo? Este aqui, por exemplo, está usado. Pode ser qualquer um. E você vai, durante este nosso bate-papo, você vai marcar este papel. Todas as vezes que você se lembrar de uma dor que você tem, de uma tristeza, de uma mágoa, de algo que te aconteceu que fez com que você se sentisse vítima, de uma tristeza profunda, de um momento dolorido na sua vida, você vai marcar este papel. Você pode fazer um rasgo pequeno, você pode fazer uma dobrinha, você pode dar uma amassadinha, mas atenção, se aquilo que você se lembrou for algo muito latente, muito presente, algo muito forte para você ainda, então você vai rasgar um pouco mais, ou você vai dobrar um pouco mais, ou vai amassar um pouco mais. Você vai fazer isso para cada vez que você se lembrar de alguma coisa, tá bom? Mas vamos lá, gente. O que é exatamente saúde emocional? E aí eu preciso pensar com você sobre o que é saúde. E talvez, quando a gente pergunte, né, o que é saúde, a gente tem aquela resposta pronta de que a saúde é a ausência da doença. E aí não é exatamente isso que é saúde. Vamos lá. Saúde é muito mais, vai muito além do que a ausência de uma doença. A saúde é a possibilidade, ou melhor, a capacidade de você se manter saudável na possibilidade de a doença se instalar. Então, se você está com todas as possibilidades de adquirir um vírus, tudo ao seu redor está ali contaminado e você não desenvolve aquela doença, ainda que você adquira o vírus, então, de certa forma, você é sim saudável. Você tem o seu organismo saudável, ainda que a presença da possibilidade da doença esteja ali. Quando a gente fala de saúde emocional, a gente também pensa dessa forma. O que é saúde emocional? Saúde emocional é a gente se manter emocionalmente saudável na possibilidade daquilo que tira o nosso chão ou daquilo que nos desestabiliza emocionalmente acontecer. E quando a gente fala de emoções, o que seriam, né, as emoções? Emoções são aquelas reações internas que nós temos, aquelas coisas que nós vivenciamos, as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E as nossas emoções existem desde sempre. A gente tem emoções, ou seja, a gente reage de várias formas desde quando a gente está no útero materno. Então, muitas pessoas grandes, de idade avançada até, têm problemas muito sérios emocionais que foram instalados enquanto ainda estavam no útero materno. Como assim? Vou te dar um exemplo. Uma tentativa de aborto. De repente, aquela pessoa é fruto de um aborto que não deu certo. E isso, ainda que interessante, porque ainda que a pessoa não tenha consciência exata deste fato, o seu inconsciente mantém esta informação, esta situação, esta emoção negativa arquivada dentro dele. O inconsciente é aquela parte que a gente tem na nossa mente que arquiva aquelas memórias que nós esquecemos, mas não esquecemos. Ou melhor, que nós queremos não lembrar. Coisas que a gente realmente não se lembra, não sabe que aconteceu, mas estão arquivadas dentro de nós. Coisas que nós vivenciamos, como eu falei, ainda no útero materno. Gente, quando a gente fala então de saúde emocional, a gente fala de uma capacidade de equilíbrio social, mental, físico, espiritual enorme. A gente fala dessa capacidade de nos mantermos em pé, mesmo na possibilidade de a gente cair. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando daquela
situação, por exemplo, de um luto que não te colocou no buraco. Você está numa situação de luto, você perdeu alguém querido e saiba que o luto não é só de alguém. A gente sofre o luto, por exemplo, de sonhos que a gente perdeu, por frustrações que nós tivemos, por um emprego perdido, por um amor perdido, por nós mesmos. Muitas vezes nós vivemos em luto por nós, porque nós nos perdemos na vida. Então o luto é uma patologia, na verdade, em muitos momentos. Mas não significa que você precise entrar no buraco porque está numa situação de luto. Então, emoção saudável, por exemplo, falando sobre o luto, é você estar vivenciando uma situação de luto e isso não tirar o seu chão ou não te tirar a capacidade de você viver com plenitude ou viver de forma hábil, de forma saudável. É você viver de forma que todas as áreas da sua vida consigam estar encaixadas e consigam estar estabilizadas. É claro, gente, a gente não está o tempo inteiro bem, a gente não está o tempo inteiro estabilizado, mas uma coisa é a regra e outra coisa é a exceção. Então esses momentos precisam ser momentos de exceção em nossa vida. E quando a gente vivencia algumas dessas situações, emoções a gente tem o tempo inteiro, a gente vivencia emoções da hora que a gente dorme até a hora que a gente dorme no outro dia, ou seja, o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos feitos e movidos por emoções. E emoções, na grande maioria das vezes, não percebidas por nós. Alguns estudos já dizem que cerca de 95% das nossas ações são por causas inconscientes, ou seja, nós agimos e não sabemos por que agimos daquela forma e muitas vezes nem percebemos que agimos daquela forma. Então, a saúde emocional, ela depende de um equilíbrio emocional. E quando a gente fala disso, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de um eixo, a gente fala de uma base, de algo que nos permita nos manter de pé sem escorregar para lá ou para cá, de segurança. Então a saúde emocional, ela é baseada naquilo que a gente tem dentro de nós e que vai nos fazer nos mantermos de pé, em que vai nos fazer superar situações adversas, dores, tristezas, angústias, frustrações, traumas, e vai nos manter de pé e vai nos fortalecer. E aí a pergunta é: há quantas anda a sua saúde emocional? Talvez você precise, nesse momento, tenha se lembrado de algo que você precisa rasgar o papelzinho. Rasga aí, tá? Não se esqueça disso. Mas enfim, quantas vezes a gente deixa de viver porque a nossa saúde emocional está comprometida e a gente nem percebe isso? E quando a gente fala de emoções, que se a gente fala de saúde emocional, claro, a gente fala de emoções, eu quero te dizer que existem dois tipos de emoções. As emoções, elas podem ser saudáveis ou elas podem ser doentes. Você que está me ouvindo e eu que estou falando, nós temos ou emoções saudáveis ou emoções doentes. Ninguém fica doente pela metade. Então a gente precisa entender que tipo de emoção eu tenho. Um emocional saudável vai gerar uma vida saudável. Um emocional doente vai gerar uma vida doente, uma vida comprometida. Quais são as características de um emocional doente? É uma pessoa que sabe se colocar na vida, que conhece o seu lugar no mundo, que tem autoconhecimento, um autoconhecimento profundo. O emocional saudável faz com que as pessoas consigam se relacionar afetivamente de forma saudável. E um emocional saudável produz uma vida de qualidade, uma vida de crescimento constante. Produz uma vida hábil, um pensamento hábil, uma forma de pensar e de agir e de ver diferente dos outros. Uma pessoa com emocional saudável, ela consegue ver o positivo dentro do negativo. Uma pessoa com emocional saudável, ela sabe fazer bem ao outro, mas ela também sabe fazer bem a si. Ela sabe que ela é a pessoa extremamente importante da sua vida e mais importante da sua vida. E com isso eu não estou dizendo que o emocional saudável gera o egoísmo. Eu estou dizendo que o emocional saudável, ele gera o autocuidado, a autoproteção, a capacidade de você gerenciar as suas próprias emoções. E aí quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de gerenciamento de emoções.
Mas se você tem as suas emoções, as suas reações ao que você vivencia, doentes, como você vai gerenciar tudo isso? Como você vai mover toda a sua vida se não tem saúde aí? Agora, um emocional doente, ele provoca pessoas difíceis de lidar. Ele provoca pessoas que não conseguem ter o autoconhecimento, pessoas que transferem para outras responsabilidades que são suas, pessoas que começam coisas e não conseguem terminar, pessoas que estão sempre sendo pedra de tropeço, pedra no sapato na vida de alguém, pessoas que não têm amor próprio, pessoas que não sabem lidar afetivamente com o outro, que não conseguem conhecer o outro, que não sabem amar, não sabem ser amadas, elas não sabem expressar seu carinho, não sabem expressar sua afetividade, elas não sabem dizer não. E muitas vezes também não sabem dizer sim. Então, uma pessoa emocionalmente doente é uma pessoa que é instável, é uma pessoa que não consegue se firmar na sua própria vida. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala de coisas que nos aconteceram, de emoções que nós vivenciamos, mas também de como a gente lida com elas. Que dores você tem ou você já teve? Que situações você já vivenciou na sua vida e que te fizeram ter uma dor profunda? Quando a gente pensa aí na nossa dor, nas coisas que rasgaram a nossa alma, a gente pode se lembrar de tanta coisa. Todos nós já fomos vítimas de alguma coisa na vida e alguns de nós ainda somos vítimas de alguma coisa na vida, de alguma coisa ruim, de alguma coisa negativa. Gente, ser vítima é inevitável, todos somos em algum momento. Agora, viver como vítimas é opcional. A gente precisa pegar o que nos aconteceu e dar um novo significado para aquilo. Eu quero que você dê uma olhadinha no seu papel. Talvez você tenha muitos rasgos nele. Talvez você tenha muitos amassados, muitas marcas no seu papel. Esse papel representa a sua vida. Representa a forma como você apresenta a sua vida para o mundo e como você vê a sua vida. Talvez existam rasgos profundos, enormes, que machucam você só de você se lembrar. E talvez existam amassados tão grandes que quando você for esticar o papel de novo, aquela cicatriz, aquela marca fica ali. O que você fez e o que você pode fazer com cada dor dessa que você experimentou? A gente precisa aprender a ressignificar as coisas. E ressignificar não é fazer com que o que aconteceu tenha deixado de acontecer. Não é fazer que aquilo que houve deixe de ter existido, né? Ou deixe de existir. Ressignificar é você dar um novo significado, é você significar novamente aquela situação. É você olhar para aquilo e entender o que é aquilo, qual é a função daquilo na tua vida. Que função isso teve? Naquele momento, isso que ocorreu, cada rasgadinho desse, teve a função de me destruir. Mas que significado eu vou dar para isso? Ele teve a função de destruição, mas hoje, que função eu posso dar para isso que me aconteceu? Gente, é claro que em 10 minutos de vídeo ou em 10 minutos de conversa, a gente não consegue ressignificar, ou pelo menos assim, mostrar exatamente como ressignificar uma situação. Mas eu quero dizer para você que é possível. Há um limite para a sua dor, que quem impõe é você. E aí eu vou falar algo aqui que talvez você queira desligar imediatamente o vídeo, só pelo que eu vou te falar. Mas é algo sério e é algo verdadeiro. Quando você recebe uma dor, quando alguém rasga a sua vida, quando alguém fere você, sabe? Quando alguém te machuca, alguém te deu aquela dor, alguém te deu aquela coisa triste, profunda na sua vida. E aí você não tinha o que fazer com aquilo, você guardou porque você não tinha como administrar, você não tinha como elaborar, o único significado que você tinha para dar para aquilo era de dor, realmente, era de machucado. Mas aí eu quero te dizer uma coisa, independente de quando isso tenha acontecido, na sua gestação, na sua infância, no momento do seu nascimento, no seu casamento, seja lá em que momento for que alguém te deu uma dor, eu quero te dizer o seguinte, essa dor é sua. Neste momento, essa dor é sua. Esta dor, neste momento, é um problema seu.
E quando eu falo que é um problema seu, eu não quero dizer que é um problema que você tem que carregar para sempre. Eu quero dizer que é um problema que você tem. E se você tem, se ele é seu, você tem gerência sobre ele. Você tem condições de resolver e você tem possibilidade de lidar com ele. Muitas vezes a gente quer usar a inteligência emocional no nosso trabalho, na nossa família, no nosso empreendimento, né? Na nossa forma de empreender. A gente quer ser muito inteligente emocionalmente, mas a gente acaba esbarrando em algumas coisas e a gente fica sem entender por quê. A gente fica sem entender por que a gente não consegue andar para frente em determinada área da nossa vida. E, gente, toda coisa que a gente tem na nossa vida, toda dor que a gente tem, que não é ressignificada, que não é tratada, ela se torna um muro. Ela se torna algo que à primeira vista é intransponível e às vezes ela está ali de forma silenciosa. Porque a dor nem sempre é barulhenta. O trauma nem sempre é barulhento. Muitas vezes ele é sim silencioso. Mas ele está ali. E quando a gente tenta fazer algo para o nosso próprio crescimento, a gente dá de cara com algo que nos fere e que nos machuca e que mostra pra gente que a gente é incapaz e a gente acredita nisso, porque a gente acredita naquilo que a dor nos disse. E aí eu quero te dizer uma coisa, que eu preciso que você grave isso. Eu sei que você deve estar zangado porque eu falei que o problema é seu, mas eu quero que você grave uma coisa. A dor, ela é mentirosa. A dor te faz acreditar, ela é manipuladora. Ela te faz acreditar que você não é aquilo que você é. Ela faz acreditar que você não é aquela pessoa incrível e extraordinária que é capaz de vencê-la, de lidar com ela e de ressignificar aquilo que aconteceu na sua vida. Isso é uma mentira que a dor nos conta e que, por desconhecimento de quem realmente nós somos, nós acreditamos. Eu quero te fazer um convite nesse momento. Quero que você olhe para o seu papelzinho todo rasgado e que você pegue um outro papel em branco e você escreva a função de cada coisa que você passou. O que tudo aquilo te ensinou? Talvez o abuso sexual que você sofreu na sua infância tenha te ensinado como é dolorido confiar nas pessoas, como é ruim confiar nas pessoas, como é perigoso confiar nas pessoas. Talvez tenha te ensinado isso. Isso foi o que aquela dor te ensinou. Mas o que você quer aprender com essa dor? O que você quer fazer com aquilo que você recebeu? Então, meu convite é: se responsabilize pela sua vida. A saúde emocional passa pela autorresponsabilidade, pela forma que a gente tem de olhar pra gente, de cuidar da gente, de ser generoso com a gente. A saúde emocional é sua. As suas emoções precisam estar muito bem estabilizadas. Agora, é claro, isso não é com duas conversas, como diz a história, isso não é da noite para o dia, isso é um processo. Talvez você tenha aí 50 anos e você levou 50 anos construindo a sua história de dor. E para desconstruir essa história, não é simplesmente você olhando para um lado, para o outro, pegando papel, amassando e jogando fora, mas é você escolhendo primeiro a você mesmo, é você parando para olhar quem você é você vivendo esse processo de desconstrução, de ir em busca da sua essência, de quem você é, independente daquela dor, apesar daquela dor, porque apesar da sua dor, existe alguém dentro de você que é a pessoa que você exatamente é e que você precisa achar. Olhe para você. E aí eu vou te falar isso, meu convite é: se responsabilize por você, pela sua vida, pela sua saúde emocional. Faça um exercício todos os dias. Talvez este seja o exercício mais difícil de ser feito, mas eu te desafio a fazer isso. Olhe para o espelho. Não para ver se a sobrancelha está bem feita, se o cabelo está penteado, se a maquiagem não está borrada. Não, olha para o espelho para ver além daquilo que o espelho te mostra. Para ver, você enxergar aquilo que você realmente é. E anota tudo, todos os dias, 30 segundos. Passe 30 segundos conversando com você no espelho. Olha para você e fala assim, vou falar para mim, né, Kelly, quem você é? Quem exatamente você é atrás ou por trás daquilo que eu vejo? É um exercício, é necessário e é saudável.
Eu desejo que você tenha uma vida emocional de qualidade, porque as emoções comandam a nossa vida. Emoções saudáveis, vida saudável. Emoções saudáveis, vida de qualidade. Como diz a palavra de Deus, como diz a Bíblia, cuide dos seus pensamentos, porque dele procede a sua vida. Deles procedem a sua vida. Um grande beijo para você, um grande abraço, com desejo de uma vida emocional fantástica. Fique com Deus.